Olá, eu me chamo Eliomar e essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Barro Preto. Hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre os 10 mandamentos, uma abordagem prática. E antes de começar, como sempre temos feito, vamos juntos orar, falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de juntos, reunidos, podermos estudar a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, através desse estudo. Abençoa-nos, ó Deus, nos dando entendimento do que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai, por cada aula já completada desse estudo. O Senhor tem nos abençoado ricamente. E te pedimos, Pai, que também esse estudo seja abençoador. Que essa aula de hoje, Pai, faça diferença em nossas vidas. Que possamos aprender aqui mais sobre dedicarmos dia ao Senhor. Sobre a dedicação da nossa vida a Ti, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Te peço, Pai, que abençoe cada lar, cada vida, Senhor, que nesse momento dedica tempo de aprendizado e de compartilhamento da Tua Palavra. Que essa aula, Senhor, seja um culto a Ti, ó Pai, e agradável ao Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, esse é, portanto, o nosso quinto encontro e hoje nós estudaremos o quarto mandamento. Vamos juntos ler a Palavra de Deus. Êxodo 20, dos versos 8 ao verso 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento diz então, lembra-te de santificar o dia de sábado. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos oferecer ao Senhor todos os dias das nossas vidas. Devemos, como a palavra nos ensina, orar 24 horas, dia a dia. Todo dia deve ser um dia dedicado ao Senhor nas nossas vidas. Mas a Bíblia destaca especialmente um dia completo, um dia que deve ser separado em cada 7 dias. E a primeira orientação do mandamento é de santificar esse dia. Ou seja, de evitar qualquer prática pecaminosa e de voltar então os nossos olhos exclusivamente para Deus. Veja o que diz a palavra de Deus em Jeremias, no capítulo 17, versos 21 e 22. Assim diz o Senhor: guardai-vos por amor da vossa alma. Não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas de vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes, santificai o dia de sábado, como ordenei a vossos pais. Já em Levítico 23, verso 3, leia comigo. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. A mensagem, então, meus irmãos, era de separar um dia em cada 7, para além de nos santificarmos, também evitarmos as ocupações que, de alguma forma, poderiam desviar a nossa atenção do Senhor, ainda que fossem ocupações lícitas. Não, a palavra não diz respeito ao pecado, às situações que você pudesse fazer que contrariassem ao Senhor. Mas a palavra diz respeito a você evitar tudo aquilo que, de alguma maneira, no dia do Senhor, um dia em cada 7, pudesse retirar a atenção que era devida ao Senhor. Nosso olhar, então, naquele tempo, naquele dia, deve ser um olhar voltado para Deus. E, para nos apoiar no entendimento da orientação desse mandamento, um texto muito rico está em Isaías 58, versos 13 e 14. Leia comigo. Se desviares o pé de profanar o sábado e cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares o sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos,
não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nós poderíamos encerrar aqui a nossa aula logo após essa leitura de Isaías 58, porque esse é um texto que sintetiza a orientação e o desejo de Deus para nós em relação ao sétimo dia. Esse era o dia do Senhor, dia em que toda a nossa atenção seria dada a Ele, exclusivamente a Ele. Cuidaríamos do nosso andar, do nosso falar, agiríamos segundo a sua vontade e não a nossa. Um dia dedicado a Deus. E além de entender que esse é um dia dedicado ao Senhor, dia em que toda a nossa atenção deve estar voltada para Deus, a Bíblia nos ensina também que esse dia simboliza alguns sinais. Vamos ver juntos Êxodo 31, a partir do verso 13. Veja que interessante. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalhará, porém, o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Veja, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. E o texto continua. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. Vimos aqui então que a separação do sétimo dia é um sinal da aliança de Deus com o seu povo, e um sinal que passa então no ensinamento de geração para geração. Um outro sinal também muito interessante encontramos em Deuteronômio. Leia comigo, capítulo 5, a partir do verso 12. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com poderosa mão e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Então aqui o texto diz, te lembrarás que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor ordenou que guardasse o dia de sábado. Então nós vimos lá no texto de Êxodo, o sinal da aliança de Deus com o seu povo, passado por gerações. E vimos no texto de Deuteronômio, sinal da redenção, da libertação. E lembra ainda a reivindicação que temos trabalhado aqui desde a introdução dos 10 mandamentos, de que Deus deve ser reconhecido como o Senhor Todo-Poderoso, que retirou o povo do Egito. Então vimos o sinal da aliança de Deus com o povo e o sinal da redenção de Deus. Aqui cabe uma pergunta para cada um de nós. Quais são as nossas motivações para separarmos um dia para Deus? Nós temos motivações muito claras para isso. Você crê na aliança de Deus com o seu povo? Você crê que Deus te tirou do domínio, da servidão do pecado, do domínio e do poder do pecado? Você e eu temos muitos motivos para celebrar o dia do Senhor. Nós cremos na aliança de Deus com o seu povo e cremos que o pecado não tem mais domínio
sobre as nossas vidas. Mas sempre que a gente estuda sobre o sétimo dia, sobre o dia do Senhor, vem um questionamento muito interessante. Já tive a oportunidade de dar essa aula em outras 2 turmas aqui na igreja, e um questionamento que sempre aparece é qual era o dia separado em cada 7. Nós dissemos aqui que era necessário, então, separar pelo menos um dia em cada 7, dedicado a Deus. E que dia era esse? Vamos, então, consultar alguns textos que podem nos ajudar a responder essa pergunta. Gênesis, no capítulo 2, verso 3. Veja o que diz a palavra. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Já no capítulo 34, verso 21 de Êxodo. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Levítico 23, verso 3. 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então, qual era o dia separado? Vimos aqui, com os textos, que desde a criação, o dia separado era o 7º. Não era o primeiro, não era o segundo, mas era o 7º dia. E aí vem uma outra pergunta, quando eu explico isso na classe, que é o seguinte: poxa, mas nós estamos numa escola bíblica dominical batista e a gente não usa o 7º dia como o dia do Senhor, não separamos o 7º dia. Quando é que isso mudou? Isso mudou? E aí a gente responde essa pergunta dizendo que isso mudou a partir da ressurreição de Cristo. Um ato estrondoso, de extrema relevância, que marca importantes mudanças na história do cristianismo e que marca também essa mudança sobre o dia do Senhor. Vamos aprender sobre isso. João 20, verso 1. Leia comigo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E nós sabemos que, se nós continuarmos lendo o texto, ela tem um encontro com Cristo. E aí, a gente indo direto para o verso 18, você vai ler comigo, ela sai contando sobre esse encontro com o Cristo ressurreto. Então veja comigo a partir do verso 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Veja, esse foi então um evento marcante que muda a história. A ressurreição de Cristo, bem como a sua aparição aos discípulos no primeiro dia da semana, como vimos aqui nos textos, são marcos para um novo comportamento da igreja. Vejamos alguns outros textos. Atos 20, verso 7, veja aí. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Veja que o texto diz que isso aconteceu no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana era o domingo. E eles estavam, então, como disse o texto, reunidos para partir o pão. Isso mostra, então, que eles estavam reunidos para adoração, reunidos para participar da ceia do Senhor. Outro texto muito relevante, 1 Coríntios 16, verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá ajuntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo havia acertado com as igrejas gentias a coleta de oferta para judeus convertidos que sofriam de perseguição. E ele orienta, então, que o dia de domingo, o primeiro dia, seria um dia apropriado para que eles fizessem a coleta.
não deixando para que fizesse a coleta só quando ele chegasse. E por que esse era um dia apropriado? Porque era um dia em que a igreja se reunia para cultuar a Deus e para partir o pão. Então seria um dia mais apropriado para aquela ação de recolher as ofertas que depois seriam direcionadas a Paulo para aquele povo. E a gente vê aqui então mudança acontecendo entre um hábito da igreja no Antigo Testamento e um hábito da igreja no Novo Testamento. Isso é incomum? Não. Se a gente pegar a carta aos Hebreus, é uma carta repleta de ensinamentos sobre várias mudanças que ocorreram a partir, então, da ressurreição de Cristo. A gente não teria tempo aqui para ler toda a carta aos Hebreus. Eu imagino que, eu entendo, né, que entre os capítulos 7 e capítulo 10, são textos que, de forma muito enfática, mostram essas mudanças. E aí eu separei aqui para a gente conversar juntos alguns subtítulos, pelo menos para que a gente entenda quais são os temas tratados nesses 3 capítulos. Claro que a gente sabe que esses subtítulos não são textos do original, mas eles, de alguma maneira, nos ajudam a entender o que cada bloco daquele trata, né? Então, eu vou citar aqui qual era o versículo de início do bloco e vou dizer, quando a gente consulta a nossa Bíblia, qual é um subtítulo comum da gente encontrar ali, fazendo, então, referência a esses textos. Portanto, Hebreus, do capítulo 7 ao capítulo 10. Depois, recomendo que você leia todo o texto na sua casa. Mas, veja, já em Hebreus 7, no primeiro verso, o subtítulo na minha Bíblia é Melquisedeque, tipo de Cristo. Verso 4, o subtítulo é O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Verso 11, outro subtítulo, O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Verso 20, Cristo, sacerdote único e perfeito. Entrando no capítulo 8, logo no início dele, o subtítulo é A antiga aliança era um símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual Cristo é o mediador. Capítulo 9 inicia com o seguinte subtítulo: Os ritos, ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Verso 11, o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Verso 23, o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Então, nós vimos aqui, entre o capítulo 7 e o capítulo 10 de Hebreus, e nós temos outras referências em toda a carta aos Hebreus, que mostram que aquela forma anterior de busca por purificação, de busca por perdão pelos pecados cometidos, ela é substituída pelo sacrifício suficiente e eterno de Cristo, nosso Salvador. Esses são exemplos claros da Bíblia orientando sobre a mudança. Mas nós temos várias outras mudanças que vimos acontecer no próprio comportamento da igreja. Por exemplo, a circuncisão, se nós fizermos a leitura bíblica, nós vamos entender que ela é substituída pelo batismo. A ceia substitui a Páscoa. Aquele calendário das festas, tabernáculo, Pentecostes, não é mais aplicado. E o dia separado para o Senhor? Esse também foi renovado pela igreja. E ele sai do último dia para o primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Cristo e da sua aparição para os seus discípulos. E quando a gente estuda sobre isso, a gente precisa lembrar que é necessário ter alguns cuidados. Quando a gente se propõe a pesquisar sobre esse tema, especialmente com a facilidade que temos hoje de pesquisar assuntos na internet, a gente vê que os resultados mostram uma falta de amor na tratativa desse tema. Infelizmente, pesquisando sobre isso, sobre essa questão da data, né, de qual dia da semana, a gente vê líderes religiosos se atacando publicamente. E, meus irmãos, essa questão de qual dia, ela não pode ser motivo para separação entre os cristãos. E aí o que eu quero te dizer aqui, e eu tenho trabalhado isso muito com a minha turma presencial na igreja, quando a gente ainda estava juntos aqui, né, antes desse problema todo da pandemia que estamos passando agora, o quanto a gente tem que demonstrar, na verdade, amor quando a gente discorda de alguém em um assunto voltado, firmado ali na palavra de Deus. Porque o testemunho que nós damos do amor de Cristo por nós
o testemunho que nós damos da nossa fé, ele também é dado não só na fala, mas ele é dado na nossa forma de agir, na nossa forma de viver. E a gente precisa tratar o outro com amor, né? Quando eu comecei a dar aula de escola bíblica dominical para um público mais adulto, eu me recordo de ser muito comum, quando terminar a aula, algum conceito que a gente reforçou, aprendeu biblicamente, onde ele está embasado, os irmãos chegarem para mim e falarem assim: adorei, gostei demais dessa aula, porque eu vou encontrar fulano lá do meu trabalho e vou jogar na cara dele, eu vou mostrar para ele que esse negócio, que ele está todo errado, vou provar para ele, eu vou ganhar. E aí eu vi que isso era muito comum e que eu precisava trabalhar, então, com aquela turma, um amor ao próximo e uma demonstração do que cremos com as nossas atitudes e até com a nossa forma de discordar. É claro que eu não preciso concordar, é claro que eu preciso ser firme nos meus conceitos, mas o que esses conceitos refletem na minha vida tem que ser demonstrados. Tem que ser demonstrado quando eu defendo esses conceitos. Então, é com muito amor que a gente tem que falar sobre determinados temas, né? E aí, um outro assunto ainda sobre esse mandamento, que também traz questionamento, é sobre essa palavra dia do Senhor. Será que, porque nós lemos aqui vários textos falando sobre o sétimo dia, sobre separar um dia, mas quando a gente diz, é muito comum, né? Domingo é o dia do Senhor, hoje é o dia do Senhor. Esse termo, dia do Senhor, ele está na Bíblia? Né? Sim. E ele é mencionado por João em Apocalipse 1, a partir do verso 9. Acompanhe comigo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Muita atenção agora. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João cita a expressão no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E o que é esse dia do Senhor para nós? Como é que a gente deve se comportar nesse dia? Meus irmãos, esse é um dia de celebração do dia em que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E como vimos aqui, os apóstolos e toda a igreja primitiva cultuavam no primeiro dia da semana justamente o fato de Jesus ter vencido a morte, de estar entre nós, de ser nosso Salvador. E como é que nós devemos então celebrar esse dia tão precioso, de significado tão importante? Como nós já temos aprendido aqui nesse estudo, quando vimos os demais mandamentos, nós devemos louvar a Deus pelo que Ele é. Louvar a Deus pelo que Ele tem feito. Glorificá-lo pelo seu santo nome, tema do nosso último estudo, da nossa última aula. Devemos utilizar os hinos, utilizar a oração, conforme a Bíblia mesmo ensina, em Salmos, em Levítico. Devemos nos apresentar com o coração puro, com reverência, com alegria. Devemos demonstrar toda a nossa confiança em Deus, sendo submissos à sua soberana vontade. Tudo aquilo que temos aprendido aqui no decorrer de cada um desses mandamentos que temos estudado. O dia do Senhor deve ser presente no meu particular, no meu deitar, no meu levantar, também no meu comunitário, no corpo, em nossas casas, com as nossas famílias, mas também na igreja, no partir o pão, participando juntos do culto do Senhor, aprendendo juntos, entoando louvores em comunidade. E mais que um ato de obediência, deve ser um ato de amor, de reconhecimento da criação e da redenção que é oferecida por Deus em Cristo Jesus. E a gente não pode deixar de citar que o mandamento, além de dizer que devemos separar um dia para o Senhor, ele fala sobre
os nossos filhos, os servos, as servas, para que a gente não dê a eles também carga. Essa mensagem é muito importante também para nós hoje. E aí, principalmente para você que é pai, para você que é líder, os líderes e os chefes da família devem guardar o dia do Senhor, mas devem também cuidar para que os seus liderados observem também o dia do Senhor. Mais que isso, esse líder deve ser, então, alguém que orienta para tal. Portanto, estimule a sua família a separar o dia do Senhor e a valorizá-lo. Seja o primeiro exemplo e estimule cada um do seu lar, cada um dos seus liderados a separar e a vivenciar com muita fé, demonstrando amor, o dia do Senhor. Nós concluímos aqui mais um mandamento. Esse foi o último dos mandamentos que falam dessa relação vertical com Deus. Nós vimos isso, os 4 primeiros mandamentos. Os outros 6 vão falar da nossa relação horizontal com o próximo. Mas a gente vai perceber que o nosso relacionamento com o próximo, a gente só vai conseguir, de fato, buscar seguir a vontade de Deus no nosso relacionamento com o próximo, se nós estivermos muito firmes no nosso desejo de cumprir o nosso relacionamento com o Pai. É Ele quem nos dará direcionamento, força, amor, condição para amar também ao próximo. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana na presença dEle, e eu te espero para o nosso próximo encontro, no próximo domingo, onde iniciaremos o estudo do 5º mandamento.